Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, o nosso encontro marcado sempre ao meio-dia para trazer as informações de Caruaru e região, as notícias do Legislativo, entrevistas, análises e muito mais. Comigo, dividindo a apresentação desse programa, a também jornalista Gabriela Mendes. Gabi, muito boa tarde para você, #sextou, e estou de volta ao programa depois de uma breve ausência, mas já está tudo certo, estamos de volta para dar continuidade ao programa desta sexta-feira. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Caruaru. Estava com saudade, viu, Léo, de apresentar o programa com você. Então, já vamos lá para as notícias de hoje. Exatamente. Câmara de Caruaru aprova a proibição do corte de água e energia elétrica enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pelo coronavírus. A Prefeitura diz que fará nova licitação para adquirir merendas. Academias pedem retomada dos serviços em Caruaru através de carta enviada ao governador Paulo Câmara. Na entrevista de hoje, o deputado federal Vonei Queiroz comenta a nova data das eleições municipais de 2020. Não sai daí que o Em Pauta está só começando. Na sessão virtual da última quinta-feira, os vereadores de Caruaru aprovaram um projeto que proíbe o corte no fornecimento de água e energia elétrica enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19, Gabi. O projeto foi aprovado em 2 votações, Léo. E quem tem mais detalhes para a gente sobre isso é o vereador Lula Torres, presidente da Casa do PSDB. A Câmara de Vereadores aprovou hoje um projeto do vereador Daniel Lula Finizola. Esse projeto proíbe que a CELP e a Compesa interrompam o fornecimento de energia e de água na sua casa. Portanto, é mais um trabalho que todos os vereadores e a vereadora vêm prestando à nossa população. Continuamos trabalhando, continuamos a serviço da nossa população. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, com a graça de Deus, trabalhando sempre. E na última quarta-feira, a Prefeitura de Caruaru deu explicações sobre os kits alimentares entregues às famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino aqui em Caruaru. De acordo com a gestão municipal, uma nova licitação para a aquisição dos kits alimentares será feita no próximo dia 9 de julho. A Prefeitura reforça que tem feito o máximo para entregar os kits às famílias o mais rápido possível. Exatamente. Só para que fique claro, a licitação é aquela regra administrativa para que um poder público possa adquirir novos produtos ou serviços para serem fornecidos à população. O Em Pauta faz agora uma pausa rápida para o intervalo, mas não sai daí que no segundo bloco tem entrevista com o deputado federal Vonei Queiroz, né, Gabi? Isso, Léo, nós vamos falar sobre a mudança da data das eleições 2020. Não sai daí. O Em Pauta já está de volta e agora, já na nossa tela, o nosso comentarista de toda sexta-feira aqui no nosso programa, o advogado João Américo Rodrigues. Doutor João, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, para a gente debater, conversar, enfim, ficar à vontade para falar sobre vários assuntos que interessam a nossa sociedade aqui. Obrigado, Léo, obrigado, Gabriela Mendes, a Ingrid, a todos que fazem a técnica, a TV Câmara, o Em Pauta, dizer que é sempre um prazer renovado estar com vocês aqui. Então, vamos lá. 2020, né, é ano de eleições municipais que elegerão prefeitos e vereadores para 4 anos de mandato. Por conta da pandemia do coronavírus, a data das eleições foram alteradas. Exatamente, Gabi. O primeiro turno das eleições estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. Contudo, esta semana, senadores e deputados aprovaram uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que altera a data das eleições por conta da pandemia de coronavírus. O primeiro turno agora deverá ser no dia 15 de novembro e o segundo turno, para onde precisar, no dia 29 de novembro. Para debater esse assunto aqui com a gente, recebemos o deputado federal Vonei Queiroz, do PDT.
Deputado Volney Queiroz, seja muito bem-vindo ao Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru. Primeiro, gostaria de parabenizar o senhor, que foi um dos grandes articuladores para a chegada da TV Câmara aqui na nossa cidade, né? E já começar perguntando o seguinte: como é que o senhor enxerga, então, essa mudança da data das eleições municipais desse ano por conta da pandemia de coronavírus? Mais uma vez, bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, é um prazer, Leonardo, falar com você, falar com os espectadores da TV Câmara de Caruaru. É um sonho que vem de muito tempo, que eu, muito modestamente, ajudei a realizar. Então, estou feliz agora em concretizar esse sonho aqui, que já está funcionando, eu sei disso, mas eu digo com a minha participação. Então, cumprimentar aqui a Gabriela, o João Américo. Posso, então, ir direto à resposta? Sim. Bem, esse assunto do adiamento, ele tomou corpo depois que nós fizemos uma reunião com o TSE, o ministro Barroso e o ministro Fachin, que propuseram essa reunião ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Eles propuseram fazer uma reunião com 8 especialistas, são infectologistas, médicos de renome nacional e internacional, para que os líderes dos partidos da Câmara e do Senado pudessem ouvir a opinião desses médicos e, então, poder balizar as suas decisões. O ministro Barroso disse que não ia, obviamente, fazer nenhum tipo de sugestão de adiar ou não, porque ele sabe que era uma decisão do parlamento, mas ele queria que o parlamento escutasse ali os especialistas. Ele já tinha se reunido com esses médicos, já tinha ouvido, e então foi o que foi feito. Então, a partir daí, a coisa tomou realmente um rumo mais acelerado. Além disso, os prazos eram exíguos, né? As coisas tinham que acontecer, porque tinha prazo de desincompatibilização, tinha os prazos de convenções que estavam se aproximando, e a sociedade precisava saber, né? Ter uma certa previsibilidade, mas principalmente os candidatos que vão disputar os cargos, né? Os que estão nos cargos atuais, vereadores e prefeitos, e os que postulam esses mandatos. Então, eu acho que foi uma medida necessária. Ninguém, obviamente, queria adiar as eleições. Isso não faz parte de nenhum programa partidário, não faz parte de nenhum tipo de ideologia. O adiamento foi uma necessidade que se impôs diante de uma pandemia mundial que atingiu o Brasil e que, infelizmente, o Brasil perdeu o controle, porque se o Brasil tivesse tido controle da pandemia, com um número pequeno de infectados, com a testagem em massa da população, sabendo exatamente onde estava o problema e tal, você podia ter mantido as eleições e flexibilizado alguma outra cidade. Mas o governo federal perdeu, infelizmente, o controle da situação, e isso gerou a necessidade do adiamento. Deputado, o senhor acredita que o prolongamento dos mandatos, né, era uma opção viável? Você diz a prorrogação? Eu acho isso, o prolongamento. Inviável, absolutamente inviável, inconstitucional. Só aconteceu uma vez durante o período da ditadura militar e é inconstitucional. A Constituição é bem clara quando diz que as eleições são periódicas, os mandatos têm um tempo definido, e você poderia até... tem muita gente que é favorável à unificação das eleições. Todas as eleições, do presidente da República ao vereador, que elas aconteçam no mesmo período, no mesmo ano, né? Mesmo que não seja tudo no mesmo dia, mas seja um mês de diferença, mas que ocorram no mesmo período. Lógico, isso aí eu defendo até que essa discussão aconteça. Agora, isso tem que ser pactuado antes com a sociedade. Não dá para você mexer na regra do jogo com o jogo em andamento. Então, não havia previsão nenhuma legal. Eu até fui muito cobrado sobre isso, porque os prefeitos terminaram alimentando uma ilusão, isso no Brasil inteiro, de que era possível uma prorrogação de mandato. E, lógico, quem não quer 2 anos de mandato a mais sem disputar a eleição? Então, os prefeitos fizeram uma pressão muito grande. E eu sou coordenador, além de ser líder de um partido na Câmara, eu sou coordenador da bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, né? Os 28 parlamentares, os 25 deputados e os 3 senadores. Então, nós fizemos uma reunião com 160 prefeitos, mais ou menos, por videoconferência, e eu tive que escutar ali todas aquela pressão dos prefeitos pelo adiamento.
mas vencida essa parte da prorrogação, digamos assim, então ficou claro que era necessário que a gente colocasse mais para frente. Para vocês terem uma ideia, os médicos queriam que fosse o mais próximo do fim do ano possível. Nós tínhamos um limite, que é o dia 1º de janeiro, que é o dia da posse dos eleitos. Então, daquele dia, eles queriam que fosse assim, tipo 20 de dezembro e tal, para poder afastar desse pico da pandemia. Mas aí o TSE tinha outro problema, que era que não haveria tempo hábil para prestação de conta, né, para apresentação da prestação de conta, para análise e aprovação da prestação de conta, diplomação dos eleitos, e ia ficar um tempo muito apertado para transição dos eleitos e posse no dia 1º de janeiro. Então, com base nesse caldo todo de informações, o Congresso, e até foi um senador do PDT, o Everton Rocha, que relatou no Senado a matéria e encontrou essa data do dia 15 e 29 de novembro e foi aprovada com larga margem no Senado e com mais de 400 votos na Câmara. Doutor João Américo. Eu quero saudar o deputado pela gentileza de participar do programa, saudar Leonardo, Gabriela, e dizer que no Brasil hoje nós estamos vivendo uma dicotomia entre o bem e o mal, dia e noite. Existe um problema de valores, ou seja, como se a saúde não pudesse conviver com a economia e o combate ao coronavírus não pudesse conviver com os valores e aspirações democráticas que são previstas na Constituição. Então, a minha análise e a minha pergunta também ao deputado no que diz respeito a essa convivência. E aí eu queria que o Rony Queiroz tem um histórico de participação em campanhas eleitorais municipais, ele conhece bem como é que orbita, como é que desde do dia das convenções até o dia da eleição. E a pergunta que faço ao deputado é como é que ele analisa não o dia da eleição, que já é uma realidade, o adiamento é importante para dar segurança à democracia e à população, mas no processo eleitoral, a caminhada, a passeata, o bate-papo, o comício, o porta a porta, como é que o deputado visualiza como vão ocorrer esse processo, o processo até o dia da votação, como ele vai acontecer e qual seria o que está se discutindo em Brasília em relação a isso. E outra pergunta que faço é uma pergunta muito simples, mas que muitos vereadores e que muita gente em outros municípios estão fazendo, que é a possibilidade do retorno do carro de som como outro elemento para divulgar a campanha eleitoral. Mais uma vez, saudando o deputado e parabenizando pela postura de combater a saúde junto com a democracia. Muito obrigado, João Américo. O João Américo está bem elegante aí. Se eu soubesse que ele está assim de paletó, eu tinha caprichado mais aqui. Estou até meio envergonhado aqui. Eu, inclusive, sou um dos poucos aqui que fala na TV Câmara, na tribuna virtual, sempre de paletó e gravata, porque eu acho que nós estamos na tribuna da Câmara, embora estejamos em nossas casas, mas estamos ali na tribuna do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Então, nenhuma crítica aos deputados que falam de camisa e tal. Mas eu, se eu soubesse que o João Américo estava elegante assim, eu já tinha botado um blazer aqui para, pelo menos, ficar igual, parecido com ele, né? Mas, veja, eu primeiro agradeço as suas palavras e digo o seguinte, que foi uma preocupação que eu tive com relação a isso, porque eu realmente milito muito, assim, de forma muito próxima sobre as eleições municipais de Caruaru há muito tempo, desde criança. E Zé Queiroz, meu pai, é uma pessoa que mais disputou eleições na história de Caruaru, que mais ganhou também. Então, eu ali próximo tenho essa experiência. E uma das coisas que eu até comentei com o presidente Rodrigo Maia, eu comentei como sugestão. Eu disse, presidente, não seria bom que nós aumentássemos um pouco o tempo de rádio e TV como forma de compensar a ausência de campanha de rua? Eu falei assim, só en passant. Ele pegou essa proposta e falou em várias coletivas que ele deu. Ele falou sobre isso, que tinha surgido uma proposta de minha autoria e tal, que ele achava uma coisa interessante e tal. Mas a reação da população foi muito grande, porque é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Horário eleitoral, Voz do Brasil, essas coisas as pessoas não gostam. Desliga o rádio na hora, desliga a televisão, procura outra coisa para assistir, para fazer. Então, isso ficou de fora. Eu acho que, além dessas coisas que o João Américo levantou, dessas dificuldades da campanha normal que a gente é conhecido, acostumado a
a ver, tem outro fator, que são os candidatos que são do grupo de risco. Eu digo, por exemplo, Zé Queiroz tem 78 anos. Como é que Zé Queiroz vai fazer uma campanha presencial em Caruaru para disputar a eleição? Ele quer, está disposto, está animado, mas como é que ele quer? Como é que ele consegue? Né? Assim, outros no Brasil inteiro. Então, é preocupante isso. Eu realmente acho que nós vamos ter que nos adaptar ao novo normal. Eu acho que as campanhas serão campanhas virtuais, a criatividade aí vai ter que ser uma coisa que vai ter que estar como item de primeira necessidade dos candidatos para poder conquistar o engajamento dos seus eleitores, mostrar a sua plataforma, porque eu até brinco aqui que eu digo o seguinte, olha, o político vai ser o vetor de transmissão do vírus. E antigamente tinha aquela anedota, aquela lenda que se falava que tinha políticos que depois que falava com o eleitor usava álcool para lavar a mão. Agora vai ser o contrário. Quando um político apertar a mão do eleitor, o eleitor é que vai correr para lavar a mão, porque ele sabe que ele já tem andado em 300 casas antes da dele, né? Então ele é que vai querer se proteger do político. Então, quando o político vier de longe, um candidato a vereador, a prefeito, o cara fecha a porta para não ter que dar um abraço nem apertar a mão de um político. Então, eu acho que a campanha vai ser muito diferente. Agora, nós estamos fazendo coisas muito diferentes. Nós aprovamos, por exemplo, a PEC do Orçamento de Guerra, uma proposta de emenda à Constituição, que o João Américo sabe muito bem disso, no ordenamento jurídico, é a coisa mais importante que o parlamento faz. E nós fizemos isso por videoconferência. Nós agora aprovamos outra PEC, essa PEC 18, do adiamento das eleições, também por videoconferência. Então, eu acho que as convenções, o TSE já absorveu a ideia do uso da tecnologia de videoconferência para a realização das convenções. E eu acho que isso vai ser assim, a campanha vai ser por live, vai ser com o mínimo de contato presencial, e eu acho que essa mudança do carro de som, não creio que acontecerá. Muitas propostas surgiram aqui, durante essas 2 semanas, para pegar carona nessa questão do adiamento. Já que a gente ia votar a PEC, então muita coisa foi sugerida para fazer parte da proposta. E o que aconteceu? Depois chegamos à conclusão que se a gente colocasse outros aspectos junto, a gente só ia dificultar a aprovação. Então, a gente preferiu deixar isso tudo de fora, tratar apenas do calendário, de uma forma muito simples, que é o seguinte, os prazos vencidos ficam como estão e os prazos a vencer acompanham o tempo que foi dado de diferença do adiamento. Então, você aí não cria todo aquele problema de novo. E domicílio eleitoral, filiação partidária, que eram prazos que já estavam vencidos, porque se fosse reabrir tudo isso, ia ser uma maluquice para quem lida com partidos como eu, que sou presidente estadual do PDT. Então, a gente encontrou um caminho mais fácil de harmonizar esses interesses todos e o principal, que eu não podia deixar de falar, que é o zelo com a saúde das pessoas que vão votar e também dos candidatos. Isso é o mais importante. Então, a gente deixou a prevalência da ciência. A ciência mandou a gente adiar as eleições. As eleições, então, estão adiadas. Volney, a gente está passando por esse processo, infelizmente, de pandemia, e eu queria fazer essa última pergunta. Como é que está o sentimento, como é que você vê o sentimento do brasileiro em relação a ir votar? Porque além da gente estar passando por essa pandemia, tem todo o desgaste, a descrença nos políticos que já acompanha os brasileiros, né, esse sentimento e tal. A gente já teve uma taxa grande de abstenção nas últimas eleições, a de 2018, 2016. Como é que você, então, vê esse processo, né? A gente vai ter que fazer uma campanha, né? O Brasil vai ter que fazer uma campanha de incentivo ao voto, como, por exemplo, acontece lá nos Estados Unidos, quando o voto não é obrigatório, mas eles precisam fazer essa campanha para incentivar as pessoas a ir votar. Você acha que vai ter que ter um movimento parecido no Brasil, especificamente esse ano? Acho que vai ter, porque não só por isso, não só pela pandemia, mas porque eu vejo que as pessoas estão muito descrentes, mais descrentes do que antes, com tudo que aconteceu no Brasil ultimamente. Eu acho que essa pandemia também deixa todo mundo meio mal-humorado, meio sem esperança, e tudo isso influi. E veja, tem o motor da política, o motor da eleição é a esperança. Pode olhar,
essa palavra esperança. A palavra esperança é a que move a pessoa a se engajar em torno de uma candidatura, de defender um candidato, de votar num vereador, de votar num prefeito. É a esperança de que aquele candidato vai melhorar a sua qualidade de vida da cidade, vai representar melhor, que o prefeito vai fazer mais obras e tal. Então, com esse cenário que nós estamos vendo, as pessoas em casa, pela primeira vez na história, há mais de pessoas desempregadas do que pessoas empregadas no Brasil. Então, isso tudo causa uma desesperança nas pessoas. Então, o desafio, no meu entendimento, Leonardo, Gabriela e João Américo, vai ser os candidatos conseguirem reacender essa chama da esperança para poder motivar os seus eleitores. Por coincidência, eu estava assistindo agora, minutos atrás, antes de entrar aqui nessa conversa tão agradável com vocês, uma entrevista do ministro Barroso na CNN. E ele estava preocupado, dizendo que o TSE vai fazer campanhas para estimular a ida às eleições. Então, eu acho que já é uma preocupação do TSE, ele já faz isso normalmente. Então, vai ser uma tarefa de todos nós. Vai ser uma tarefa do TSE, vai ser uma tarefa que nós vamos empreender, nós políticos, mas vai ser uma tarefa também que a imprensa tem que encampar. Então, tem que ser uma tarefa de todos, porque as eleições, apesar das pessoas terem perdido um pouco a fé e essa esperança nas eleições, mas elas são a celebração da democracia e são o marco dessa democracia, da pujança dessa democracia. Então, é importante que a gente defenda isso sempre, em todos os fóruns adequados, para que a gente possa ter uma sociedade esperançosa, que possa apostar nos seus políticos, porque essa aposta no político faz também que o político tenha a responsabilidade de não decepcionar aqueles que confiam e apostam no seu nome. Verdade. Deputado, seja sempre muito bem-vindo. A gente agradece a sua participação aqui no Em Pauta. A TV Câmara está de braços abertos para lhe receber sempre que o senhor quiser, tá certo? Gabriela, muito obrigado. Adorei o papo e da próxima vez vou botar uma roupa mais elegante para conversar com vocês. E sempre que tiverem um assunto importante, relevante para a comunidade, que vocês achem que vale a pena uma palavra minha, Leonardo, fique à vontade. Gabriela, João Américo, aciona a gente que eu teria o maior prazer de conversar com os eleitores, com os amigos, com os telespectadores da TV Câmara de Caruaru. Boa sorte, parabéns pela concretização desse grande sonho do presidente Lula Torres e dos vereadores de Caruaru. Boa sorte a vocês, bom trabalho e que vocês tenham um trabalho importante a desempenhar, que é a conscientização da importância do trabalho do Legislativo Municipal na cidade de Caruaru. Então, parabéns a todos vocês e boa sorte, contem comigo. Até a próxima. Até a próxima. O Em Pauta já está de volta. Vamos falar agora sobre retomada das atividades nas academias. Exatamente, Gabi. Através de uma Câmara Setorial da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ASIC, os empresários das academias aqui da cidade enviaram uma carta ao governo do estado pedindo a retomada dos serviços aqui na cidade. Exatamente, Léo. O texto foi assinado por empresários e enviado ao governador Paulo Câmara para que as academias possam reabrir em Caruaru, seguindo protocolos sanitários. Vamos conferir um VT sobre o assunto. Olá, eu sou Débora Ribeiro, coordenadora da Câmara Setorial das Academias de Caruaru. E estou aqui representando os empresários do setor de academia da nossa cidade, onde nos juntamos e elaboramos uma carta ao governador. Nesta carta, a gente solicita a nossa reabertura na próxima etapa de convivência, né, junto à Covid-19 aí, porque até o momento nós não temos nem uma data prevista para o nosso retorno. Somos do setor de saúde, somos o único setor de saúde que está fechado ainda. Enviamos na carta uma série de protocolos de biossegurança, onde a gente desenvolveu um manual de boas práticas, né, onde será aplicado, recomendado que todas as academias da cidade sigam esse protocolo para atendermos com segurança, porque a gente tem sim condições de atender a população de forma segura através desse manual de boas práticas, e também anexamos
junto à carta, alguns estudos, né, que comprovam a eficácia, a eficiência no tratamento de doenças como doenças do coração, câncer, diabetes, hipertensão, onde a atividade física também trata essas doenças. Então, nós somos essencial, sim, queremos a nossa reabertura. O Em Pauta dessa sexta-feira fica por aqui, mas não esquece que sempre, toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia, estamos aqui trazendo para você as informações de Caruaru e região, as informações do Legislativo, entrevistas e muito mais. Até a próxima segunda, Gabi. Até a próxima segunda, Léo. Desejando a todos um ótimo final de semana e lembrando que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa através das redes sociais. No Facebook, somos Poder Legislativo de Caruaru e no Instagram, @Legislativo Caruaru. Um abraço e até segunda. No YouTube, você pode rever os programas exibidos aqui na TV Câmara. Até segunda.